Pessoal, vamos lá agora então, né, para a segunda lei de Ohm. Na segunda lei de Ohm, nós vamos considerar as dimensões do fio e o material do qual esse fio é feito. Então, seria eu atribuir as características, né, elétricas do fio pelo qual vai passar a corrente elétrica. Então, lembrando que dentro de um fio, né, vai ter o fluxo ordenado de elétrons, o fluxo ordenado de cargas, vai ter uma corrente passando, e essa corrente, ao longo desse fio, pela própria natureza do material, ela vai encontrar dificuldade de fluir, ou seja, ela vai encontrar resistência, tá? Então, de acordo com a segunda lei de Ohm, a resistência também pode ser calculada como a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. A resistividade é uma constante que depende do material do qual é feito o fio. O comprimento e a área, né, eles são, aqui no caso, diretamente proporcionais à resistência. Então, se eu tenho um fio de um determinado comprimento, ele tem uma área. Ao dobrar esse comprimento, essa área vai estar dobrando para manter a mesma resistência. Então, tem uma análise teórica bastante interessante em um exercício do Enem, que eu deixei resolvido para vocês, tá? No final das videoaulas, vocês vão ver. Então, essa equação aqui, ó, resistência é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Quando você tiver as dimensões do fio, você vai cair nessa equação aqui. Você vai calcular a resistência dessa maneira. Qual que era a outra maneira da gente calcular a resistência? Era a primeira lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm, aula passada, era essa daqui, né? Ó. U é igual a R vezes I, ou R é igual a U sobre I, DDP por corrente. Aqui a gente está incluindo outros termos que vão depender do fio. Resistores em série. Então, nós vamos começar a associar vários resistores. Nem sempre um resistor só em um circuito, ele vai ser o suficiente, tá? Então, qual que é a ideia de ter resistores nos circuitos? Por exemplo, lâmpadas, né? Elas vão acender, elas vão dissipar parte da energia em energia térmica, parte da energia elétrica em energia térmica. É o mesmo princípio de funcionamento do resistor que tem dentro do chuveiro, né? A água esquenta, por quê? Porque parte da energia está sendo convertida em energia térmica, efeito Joule, isso chama. Por isso que o chuveiro esquenta lá, por isso que o ferro de passar esquenta, por isso que a lâmpada acende, tá? Então tá tendo aí conversão de energia. Esse é o papel aí do resistor. Além de controlar a quantidade de corrente que está passando. Se passar uma quantidade de corrente muito grande, vai dar um curto-circuito no equipamento, tá? Bom, associar resistores em série significa que a corrente ela vai estar passando, né, por um único caminho. Então, a corrente elétrica, ela vai encontrar o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3, mas a corrente ela só tem esse caminho para percorrer. Imagina que aqui seria um terminal da bateria e aqui seria o outro, né? Aqui seria o positivo e aqui seria o negativo. Por quê? Lembra disso, ó? O sentido atribuído para a corrente, ela vai do mais para o menos. Então, eu poderia ter isso daqui ligado, né? Eu poderia ter esse circuito aqui, com esses 3 resistores, ligados dessa forma aqui, ó. Tô fazendo um desenho aqui, ó. Tá? Seria a mesma coisa, ó. Aqui mais, aqui menos. A minha corrente tá saindo daqui, ó, e vai passar por esses 3 resistores. Porém, essa corrente, ela só tem um caminho para fazer. Então, no resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3, eles estão sujeitos ao mesmo valor de corrente. Essa corrente, ela não se divide, tá? Se tá saindo 1 ampere, vai passar 1 ampere aqui, vai passar 1 ampere aqui, 1 ampere aqui. Então, a corrente total, quando eu tenho resistores associados em série, é igual em todos eles.
Então, se eu chamar de corrente 1, a corrente do resistor 1, que passa pelo resistor 1, posso chamar de I2, a corrente que passa pelo resistor 2, posso chamar de I3, a corrente que passa pelo resistor 3, tá? Então, aqui na sequência R1, R2, R3, meu desenho aqui. Porém, quando esses elétrons, quando essa corrente está passando ao longo desse circuito, ela está perdendo energia. Mas aí tem um detalhe importante, ela está perdendo energia, ela não está perdendo carga. E o que seria essa energia para nós? Essa energia, para nós, é interpretada como a DDP, tá? Então, nesse circuito em série aqui, ó, a DDP total é a DDP do resistor 1, é a energia que perdeu ao passar pelo resistor 1, mais a energia que perdeu ao passar pelo resistor 2, mais a energia que perdeu ao passar pelo resistor 3. Então, a energia total, ou DDP total, é a soma das três, ó, a soma das três energias aqui que foram se perdendo ao passar pelos resistores, tá? Como que nós vamos calcular resistência equivalente de resistores associados em série? Então, a resistência equivalente, eu poderia substituir esses três resistores por um resistor só com a mesma capacidade? Poderia, tá? Então, na verdade, a resistência equivalente de um circuito em série seria eu somar o valor do resistor 1 em ohms, mais o resistor 2, mais o resistor 3. Tá bom, gente? Isso que é uma associação em série. E lembrando que em série tem só um caminho para o elétron passar, para o elétron fluir. Agora eu vou continuar aqui, ó, e falar sobre associação de resistores em paralelo, tá? Então, aqui eu tenho um outro desenho de circuito. Esse circuito também poderia estar ligado lá nos polos de uma bateria, que eu deixei os terminais abertos para vocês verem aqui, ó. Tô saindo do ponto A, que tinha uma certa intensidade de corrente. Esse ponto A, o que está acontecendo nesse momento aqui, nessa parte do desenho? A corrente, quando chega aqui, ela não tem só um caminho para ela percorrer. Ela tem três caminhos diferentes para ela percorrer. Então, da corrente total que está vindo aqui até esse... Aqui também é o ponto A, ó. A partir daqui, ela vai se dividir, tá? Então, parte dela vai passar pelo resistor 1, parte dela vai passar pelo resistor 2 e a outra parte dela vai passar pelo resistor 3. Então, essa corrente original, ela tá se dividindo, né, em outras três correntes. Então, se eu falo que aqui é 10 ampere, aqui é 5 ampere, aqui é 2 ampere, quanto que vai valer a 3, ó? 5 com 2 vai dar 7, vai valer 3 para totalizar os 10. A quantidade de corrente que vai passar, ó, a gente lembra que U é igual a R vezes I, lá da primeira lei de Ohm. Então, a quantidade de corrente que vai passar, ela é o quê, ó? Inversamente proporcional ao resistor. Logo, o resistor que tiver menor valor, né, o resistor mais fraco, digamos assim, é aquele pelo qual vai passar a maior corrente. Concorda comigo? Então, onde tem menos resistência, vai passar mais corrente. Então, a principal importância, a principal característica, gente, do resistor em paralelo é que no resistor em paralelo, a corrente ela tem mais de um caminho. Os elétrons eles têm mais de um caminho por onde passar. Então, aqui, ó, eu chamo... Isso aqui é o ponto B, até aqui é o ponto B, ó. Como nesses caminhos aqui, ó. Tá? Por que que eu chamei aqui de B, aqui de B, aqui de B, aqui de A, aqui de A e aqui de A? Porque só vai mudar a hora que passar por um resistor. Então, esse ponto aqui eu chamo de nó. O nó é o ponto onde a corrente se divide, tá? Características de associação dos resistores em paralelo. Então, a corrente total, essa corrente total aqui, ó, que ela vai se dissipando por cada um dos resistores, ela é a soma de todas as correntes aqui. Então, corrente 1 mais corrente 2 mais corrente 3 vai dar a corrente total. Como eu disse para vocês, se total é 10 ampere, aqui é 5, aqui é 2, aqui vai ser
3 A. E o que vai acontecer com a energia de cada um deles? Bom, a DDP, ela é sempre a mesma. Então, a energia aqui, ó, nos terminais do resistor 1, a DDP do R1 é igual a DDP do R2, que é igual a DDP do R3, tá? Isso daqui, gente, é bem importante vocês saberem. Como que nós calculamos a resistência equivalente desse circuito aqui? Então, eu poderia substituir esses 3 resistores por um resistor equivalente? Sim. Porém, quando ele está ligado em paralelo, o que é a ligação em paralelo? Quando tem mais de um caminho para a corrente passar, eu vou calcular assim, ó, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. Demonstração dessa fórmula aqui não é necessário fazer, tá? Eu teria que usar aqui a partir da primeira lei de Ohm para poder chegar aqui nessa fórmula, tá? Num outro momento, se vocês quiserem, eu demonstro isso daqui. Mas o mais importante é vocês saberem que essa equação aqui, para esses 3 resistores, ela tem esse perfil. 1 sobre R equivalente é 1 sobre R1 mais R2 mais R3. Se eu tivesse mais resistores, eu continuaria somando os termos aqui. Se fossem só 2, eu teria só R1 e R2, tá? Gente, então, no próximo vídeo eu vou falar sobre a associação mista de resistores.